Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui presencialmente. Obrigado a todos que nos verão aí pela internet, Facebook, certo? Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E como sempre fazemos no início dos nossos trabalhos, vamos para os nossos recados. Os trabalhos de quinta-feira estão suspensos temporariamente. Vamos ver se ano que vem a gente consegue retomar esse trabalho, tá? Mas o trabalho de fluidoterapia nós estamos fazendo a segunda parte do nosso trabalho. Ou seja, alguém que tem algum parente ou nós mesmos que estamos com algum problema de ordem física, pode notar nome, idade, endereço, qual o problema, que na segunda parte então nós estamos fazendo o que era feito às quintas-feiras, tá? Então, não temos o trabalho de quinta-feira, mas a segunda parte que era feito após o trabalho de quinta-feira está sendo feito aqui quarta-feira à tarde. Eventos. Então, dia 18 tivemos o evento da comidinha, que foi muito bom. Foi o cachorro quente, né? Quem não veio, aconselho a vir na próxima vez, porque é muito bom, tá? Tanto os doces quanto os salgados. Quem já veio sabe o que estou falando. Vamos para as palestras. Dia 28 de outubro, terça-feira, às 20h15, o tema será TCI, Transcomunicação Instrumental. E o palestrante será Ezequiel Mota. Dia 29, na próxima quarta-feira, às 14 horas, o tema é Dar. Refere-se ao capítulo 106 do livro Caminho, Verdade e Vida. E a palestrante será a Inês Vendramini. Continuamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, né? São aqueles quadradinhos de 20 com 20, que juntam-se 20 quadradinhos daquele e fazem uma manta. É que hoje nós não temos uma manta pronta aqui para mostrar, tá? Então aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos ou seminovos. E as roupas a gente pede que ela venha numa situação boa, né? Muitas vezes as pessoas acham, para morador de rua vou dar qualquer coisa. E não é assim que funciona, né? Eles também merecem alguma coisa, alguma roupa de qualidade. Então pedimos sempre roupas em bom estado e limpas. Aceitamos doações em dinheiro ou via Pix. Lembrando que doação mínimo R$20. Mensalidade mínimo R$20, tá? Estabelecido pela casa, então não temos como ter isso. Agora, doação, qualquer valor que vocês doarem para nós aceitamos, tá? E reforçando, pode ser tanto em dinheiro ou Pix. Para quem precisar, nós temos o nosso Pix ali no fundo. Temos também arrecadação de plásticos, aquelas tampinhas de garrafa plásticas, notas fiscais sem CPF, que será direcionada ao Instituto Amor Rosa. A única coisa que nós recebíamos antes e não estamos mais recebendo, aqueles blister, né, Caio, que fala? É o blister dos remédios, tá? Isso daí por enquanto nós não estamos aceitando, porque eles também não estão aceitando. Mas se nós soubermos alguém que vem aceitar, a gente passa a informar aqui também, certo? Temos também o atendimento fraterno, funciona de duas maneiras. Presencial, né? Nós pedimos para que as pessoas possam chegar 30 minutos antes das nossas reuniões e conversar com algum dos nossos trabalhadores, tá? Ou mesmo à distância, pelo WhatsApp, marca um dia e um horário que alguma pessoa irá conversar com vocês. Temos livros novos e seminovos para venda, né? E temos também a nossa biblioteca circulantes com livros usados. Você pega, lê e devolve para nós, tá? Temos também YouTube. Nosso é @SEACLapa, onde temos vídeo das palestras e evangelhos realizados no SEAC. Inscrevam-se, assistam e comentem. Então nós temos ou no Facebook ou no YouTube. A diferença é que no YouTube ele fica por muito e muito tempo, né? E no Facebook 30 dias só. 30 dias só, tá? Então recomendamos para que a pessoa possa escrever também no YouTube. E o recado mais importante é o Evangelho no Lar. Acredito que todos nós aqui façamos o Evangelho no Lar, tá? Mas quem não fizer, escolha um dia da semana, um exemplo, domingo às 5 horas da tarde. Procurar todo domingo, 5 horas da tarde, fazer o Evangelho.
no lar. É claro, nem sempre a gente vai conseguir ter esse dia, mas se possível, um dia da semana e naquele mesmo horário, tá? Para que os nossos amigos espirituais possam vir até os nossos lares e nos ajudar a fazer esse evangelho. Quem tiver dúvida, lá na secretaria nós temos informações de como realizar o evangelho. Então os recadinhos são esses por enquanto. E sacolinhas de Natal, a Suzy tinha perguntado para nós. Vamos ver se semana que vem, ou então no comecinho de novembro, a gente consiga aí que as sacolinhas já estejam aqui, tá? Então os recadinhos são esses. E nós vamos, nesse momento, deixar todos esses recados de lado. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto. Mais uma vez, vamos buscando a imagem do Mestre amado Jesus, sempre de braços abertos, nos convidando para que possamos chegar um pouco mais perto dele. E quando viemos a essa casa, é a oportunidade de chegarmos mais perto. Porque nós aprendemos aqui sobre caridade, sobre perdão, sobre combater o egoísmo, e o escutar é muito bom. Mas, mais importante mesmo que escutar, é procurarmos praticar. E isto é uma coisa que a nossa casa sempre pede de todos, que nós busquemos praticar aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus ensinava, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós nos inspiremos neles e busquemos a cada dia sermos melhores do que fomos ontem. E para darmos início, vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. E hoje o Evangelho também é comigo. Lembra lá, Mila, quando o senhor perguntou sobre o seu Venceslau, tal, eu falei assim, ó, esse tema aí dá para fazer um Evangelho e tal. Então, aproveitando isso, eu vou fazer um Evangelho que eu já fiz aqui um tempo atrás. Ele refere-se ao capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. E nós vamos falar sobre o item 8, parentesco corporal e espiritual. Será que é a mesma coisa? São coisas diferentes? Eu tenho um irmão, será que ele tem que ser igual a mim? Não tem nada a ver? Por que eu gosto de um parente e não gosto do outro? Por que eu tenho uma pessoa que é fora da família eu gosto e tem outros que eu não gosto? Então é justamente isso que nós vamos falar hoje, tá? E vamos ver se a gente consegue esclarecer isso. E para isso daí eu vou falar o caso João e Mário, tá? Eu já contei essa historinha aqui antes, mas é muito importante a gente prestar atenção que essa historinha vai nos mostrar claramente onde eu quero chegar com o Evangelho de hoje. Vamos lá. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Naquele dia, João deu um longo beijo em sua amada e fez em silêncio a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações. Após tomar café da manhã com a esposa e filhos, levou-os ao colégio e foi até uma de suas empresas. Lá, cumprimentou todos os empregados com um sorriso. Tinha inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos da empresa, contatos com fornecedores e clientes. Mas a primeira coisa que disse para sua secretária foi: calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, foi para casa curtir a família. Esse daqui é muito interessante, tá? À tarde, tomou conhecimento de que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar de sua calma, ou talvez por causa dela,
conseguiu resolver tudo o que estava agendado para aquele dia, sendo que sua última tarefa na agenda era dar uma palestra para estudantes sobre motivação para vencer na vida. Dando uma abertura aqui, quem nunca tem um chefe desse, né? Houve aumento lá, o lucro lá, vamos dividir com os funcionários. Seria bom se todos fossem assim. Vamos lá. Como era sexta-feira, João ainda queria voltar para casa a tempo de sair para jantar fora com a família. Ou seja, João era o cara, né? Gente fina pra caramba. Enquanto isso, em um bairro mais pobre da outra capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar jogar sinuca e beber com os amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo tinha lhe oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou, alegando não gostar do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos e estava também sem uma companheira, pois sua terceira mulher partiu dias antes, dizendo que estava cansada de ser espancada e de viver com um inútil. Ele estava morando de favor num quarto imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas, jogou e bebeu, até o dono do bar pedir para ele ir embora. Estamos acabando, tá, pessoal? Sentado na calçada, Mário chorava pensando no que havia se tornado na vida, quando seu único amigo, o mecânico, apareceu. Após levá-lo para casa e já curado um pouco o porre, o amigo perguntou a Mário: diga-me, por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço desta maneira? Mário então desabafou. Vamos prestar bastante atenção nessa frase que será lida agora, tá? A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe, doente e sem condições de se tratar, morreu. Aí eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo da mesma forma, ou seja, ele deve estar numa pior. Eu estou numa pior, ele também deve estar numa pior. Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje, um grande empresário e um grande ser humano? João, emocionado, respondeu. Prestem atenção na resposta. A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe, doente, sem condições de se tratar, morreu, eu saí de casa. Decidi então, essa frase aqui é de extrema importância, decidi então que não seria aquela vida que queria para mim e para minha futura família. Tinha um irmão gêmeo chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo da mesma forma, ou seja, deve estar bem de vida. Então vamos lá para umas perguntinhas básicas. Qual era o grau de parentesco entre João e Mário? Irmãos. Além de irmãos, eles eram irmãos? Gêmeos. Joia. Então aqui, o que acontece? Um era bem sucedido e o outro era aparentemente tudo errado. Correto? E qual foi o argumento que cada um deu para chegar onde estava? Por exemplo, o Mário, era o que bebia, ele dizia o seguinte: eu estou nessa situação porque meu pai foi um péssimo exemplo. Meu pai bebia, batia na minha mãe, não parava em emprego nenhum, então, por causa do meu pai, eu sou desse jeito. Culpou o pai. Culpou o pai. Mas quantas vezes a gente não fala, eu sou assim porque fulano de tal Mas não é assim. me fez assim, me fez tal coisa e eu sou assim. Ou então, eu nasci pobre, eu tenho que morrer pobre, eu tenho que ficar pobre.
É claro que a situação financeira às vezes atrapalha, mas nada quer dizer que eu nasci pobre, eu tenho que morrer pobre. Que eu nasci rico e eu tenho que ficar para sempre rico. Quantas pessoas aí, às vezes se envolvem em vícios, drogas, essas coisas, e perdem tudo que tem. E há pessoas que saem de lá de baixo e conseguem crescer. Tá? Aí a mesma pergunta foi feita lá para o João, que era o cara, né? Ele falou assim, o que fez com que você fosse um grande ser humano? Meu pai, ele era um péssimo exemplo. Ele bebia, batia na minha mãe, vivia desempregado, não era um cara legal. Aí ele diz o seguinte, decidi então que não seria aquela vida que queria para mim e para minha futura família. Ou seja, ele pegou o exemplo do pai dele e fez tudo o contrário. Tá? Enquanto o Mário alegava que ele era um perdedor na vida, vamos dizer assim, o João fez exatamente o contrário. Ó, se meu pai fez isso e não deu nada certo, vou fazer exatamente o contrário para que tudo dê certo. Ele acabou se tornando um grande homem, um grande ser humano. Mas a responsabilidade não é do pai. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Em certo, um dos dois, né? em certo ponto você vai ver que tem. Mas vamos chegar lá. Mas é a sua escolha, né? Sim, também é justamente o que eu estou tentando falar, tá? Eles tiveram o mesmo ponto de partida. Foi quando a mãe deles faleceu, um foi para um lado, o outro foi do outro. Agora, eu sou um bêbado, eu sou um alcoólico porque meu pai era assim. E o João tentou fazer exatamente o contrário do que o pai fez para chegar onde está. Tá? Então, ele procurava tratar bem a família, procurava tratar bem os funcionários, tá? Conseguia resolver as coisas com calma, com paciência, tá? Coisas que nós geralmente não conseguimos. O cara tinha milhões de coisas lá para fazer, mas o que ele fala para a secretária? Calma, vamos fazer uma coisa de cada vez. E a lição diz que por causa da calma dele, ele conseguia resolver todos os problemas, tá? Então aqui nós vemos que nós temos irmãos gêmeos em situações completamente diferentes. Agora vamos partir aqui para o Evangelho. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 14, honra teu pai e tua mãe. Item 8, parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Uma coisa, outra coisa. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, certo? Ou seja, da união do meu pai e da minha mãe nasceu o Edevaldo, que tem este corpo físico, tá? Então, eles foram responsáveis pelo meu corpo físico. Só que o meu espírito, ele não foi criado através da união do meu pai e da minha mãe. Meu espírito existia por muitas encarnações antes, tá? Então, os pais só se unem para o envoltório corporal do filho. Então, mas os pais não têm nenhuma responsabilidade sobre os filhos? Diz aqui o Evangelho, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Por exemplo, o pai do João e do Mário não fez a parte deles. Mas, quando nós vamos reencarnar, lá nos planos espirituais, eu falo assim, se possível, eu quero casar com fulana de tal, se possível, eu quero ter fulano de tal como filho, fulano de tal como filha, tá? Só que a responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa. Embora o Espírito não venha de nós, a responsabilidade de educarmos e mostrar a eles o caminho correto é nosso, tá? Então os pais têm essa responsabilidade. Mas eles não é culpado, né? Os pais não são culpados, eles criam os filhos, são diferentes um do outro, né? Exato. Pode ser 8 irmãs ou 8 irmãos, que eu sempre não são iguais. Isso. O que acontece é que o João e o Mário, eles são diferentes. Pensa diferente, faz diferente. diferente. Correto.
Então, agora a senhora vai chegar justamente o que eu queria falar. Mas, por exemplo, vocês já viram algum pai ou alguma mãe falar assim, filho, bebe? Vocês já viram? Não. Pode ser que a mãe... Teoricamente, Pode ser que a mãe nem dê tanta atenção, mas eu não vi nenhuma mãe, nenhum pai falar assim, filho, bebe. Filho, use droga. Filho, faça isso de errado. Roube o banco. Não. A responsabilidade dos pais, como diz a lição, é procurar orientar, mostrar o caminho correto. Se eles vão seguir ou não, já é da responsabilidade deles. Entendeu? É que eu tenho uma colega que ela culpa o pai e a mãe pelas coisas. Só que ela fez lá atrás, fez tudo errado. E ela culpa. Então, é o caso do Mário aqui. Ela culpa o pai e a mãe. No caso do Mário aqui, o que acontece? Eu bebo, eu não paro emprego porque meu pai era assim. Então, por isso eu sou assim. E o outro foi no caminho exatamente contrário. Tá? Então, nós não podemos jogar os nossos erros, a responsabilidade pelos outros. Eu sou assim porque meu pai nunca me deu atenção, porque meu pai nunca orientou. Porque meu pai não cuidou de mim. Meu pai não cuidou de mim. O que acontece? Ele pode ter falhado na parte dele, mas nós não podemos falhar na nossa. Certo? Eu posso ter pais bons, filhos ruins, ou vice-versa, pais ruins e filhos bons. Quantas vezes há situações em que o filho reencarna para ajudar os pais? Né? Que o filho é mais evoluído espiritualmente do que os pais. Tá? Então temos essa situação. E continuando aqui. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Certo? Então, o que nos fala aqui? Quantas vezes você tem um irmão, tem um parente, um familiar, você detesta aquela pessoa? Né? E alguém que é fora, não tem nada a ver com a sua família, você adora. Como explicar isso daí? É justamente por causa do parentesco espiritual. Nós podemos ter afinidades, ou nós podemos, vou falar detestar, que odiar é uma palavra forte, ou nós podemos detestar uma pessoa. Por quê? Nós temos afinidades, mas também nós temos diversidades de opiniões de outras pessoas. Divergências seria a palavra correta. Tá? Nós temos divergências. E porque muitas vezes filho não se entende com pai não se entende com filho, marido com esposa, porque nós tivemos divergências em outras encarnações, e nesta daqui, ou nós tivemos que aceitar a situação, ou nós pedimos para reencarnar com tal pessoa, e nós temos aquela divergência do passado. Só que nós temos que nos acertar, seja nesta encarnação, seja numa próxima, nós vamos ter que nos acertar. É por isso que muitas vezes o antagonismo se une para que possam acertar. E ocorre também o contrário. Nós tivemos afinidade com determinadas pessoas no passado, nesta daqui nós continuamos juntos para que ambos consigam progredir. Tá? Então nós temos os dois lados da moeda. Estou terminando também, tá? Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, ou seja, espirituais, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, ou seja, corporais, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Certo? Então, repetindo, nós temos duas. A família espiritual, tá? Que mesmo após o desencarne, nós continuaremos a ter contato. Pode ser que, por exemplo, eu tive um contato com um pai nesta encarnação, na outra talvez eu não tenha, mas futuramente, provavelmente nós vamos nos encontrar. Então a família por laços espirituais, ela se prolonga, como o espírito é imortal, então ela se prolonga infinitamente, tá? E a outra, que é o parentesco corporal, morreu, acabou o corpo, meus pais faleceram, eu faleci, acabou naquele momento. Tá? Então, essa é a diferença entre o parentesco corporal e espiritual nesse sentido. E para encerrar,
foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Certo? Esse daqui é um episódio em que a mãe de Jesus e os irmãos dele vão procurá-los, e ele questiona para os apóstolos: quem é minha mãe, quem é minha irmã, quem são meus irmãos? E parece até um contrassenso, né? Jesus falar isso da própria mãe ou dos irmãos. É que Jesus aproveitou aquela oportunidade para explicar justamente essa diferença entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Eles eram, a mãe e os irmãos, eles eram por parte de parentesco corporal. Por quê? Embora Jesus amasse sua mãe, amasse seus irmãos, a mãe dele, claro que o amava, só que eles não eram grandes seguidores de Jesus. Por exemplo, naquele momento eles não estavam ali escutando a palavra de Jesus. E Jesus aproveitou aquele momento para mostrar: ó, meu parentesco corporal são vocês que estão aqui. Vocês estão escutando o que eu estou falando para vocês, que nós temos as mesmas ideias, compartilhamos dos mesmos objetivos, tá? E naquele momento, a mãe de Jesus, nem os irmãos, não foram lá para escutar a palavra deles, mas para conversar com Jesus sobre outras coisas. Consegui explicar essa passagem aí? Porque parece até uma redundância, né? Jesus falar que a mãe e os irmãos não são os irmãos dele. Logo Jesus que diz: honrar a teu pai e honrar a tua mãe. Tá? É que ele aproveitou a oportunidade deste encontro para mostrar o que é parentesco corporal e o que é parentesco espiritual. E a lição também tem no livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, isso mesmo, das questões 203 a 206. Fala sobre parentesco e filiação. Se quiser conhecer um pouco mais sobre esta passagem, sobre essa lição, tem no livro dos Espíritos. Todo mundo conseguiu entender a diferença entre parentesco corporal e espiritual? Eu acho que a historinha ajuda muito a mostrar a diferença. Que nós, mesmo sendo irmãos gêmeos, pode ser que não tenha nada a ver com o meu irmão. Ele vai para um caminho, eu vou para o outro. Ele pensa de uma maneira, eu penso de outra. Ok? São espíritos individuais, né? Somos todos individuais. Cada um está no seu grau de evolução, né? Cada qual no Então, seu grau de Cada evolução. espírito é um espírito. Você vê? Um entendeu de uma maneira, O meu pai, a situação do pai né? E o outro Exatamente. já foi para outra parte. Eu me vi um pouco nessa situação. Que meu pai era um tipo de pessoa que ele sempre foi de beber muito, bebia em balcão de bar, não era agressivo quanto a isso, a gente não pode reclamar, mas tinha problema que eu achava que ele era bracinho curto para trabalhar, entendeu? Então eu fui crescendo e eu vi aquela angústia da minha mãe, aquela preocupação da minha mãe. Então eu fui crescendo já pensando o que eu poderia fazer para mudar aquela situação, entendeu? Então foi uma coisa que eu até agradeço muito, eu fui muito bem ajudada, porque em 3 anos que eu estava de trabalho, no primeiro emprego, eu já consegui comprar essa casinha que nós estamos até hoje. Certo. Porque eu via aquela preocupação de pagar aluguel, que a minha mãe, então, meu pai não tinha aquele dinheiro para balcão de bar e para cigarro, ele tinha. Certo. Entendeu? Agora, para cumprir com as coisas, e minha mãe tinha que ficar pedindo para as pessoas, entendeu? Então, aquilo me incomodava. Não que eu desgoste do meu pai, eu sinto falta dele até hoje. Certo. Que eu tinha um primo meu que falava que eu era o cabide do meu pai. Só que eu vi a situação dele como era, entendeu? Eu não quis ser assim. Ele não aceitava ser empregado, eu não, os outros mandar em mim. Só que quando eu comecei a trabalhar, que não é fácil, a gente sabe, agora quando a gente está num trabalho, num grupo, como já tem as dificuldades em família, tem também nos ambientes de trabalho. E ele falava para mim, filha, você não pode pedir a conta, você tem que continuar. Então você vê como ele
Nunca, Não fazia. ele não continuou. Certo. Ele Faço que eu mando, procurou não faço que eu trabalhar de caminhão. E ele fazia como ele queria. Só que eu tinha, quando ele começou a perceber que eu comecei a pegar tudo para mim, entendeu? Daqui um pouco eu estava com aluguel, com tudo. Então, para ele foi prático. Então, às vezes eu ficava nervosa, mãe, aconteceu isso, não sei o que, ai, que vontade de jogar tudo pro alto. Ele ouvia e ele falava que eu não podia, entendeu? E se eu tivesse ido para um lado dele, eu talvez Mas também sabe, não teria conseguido nada. Mas sabe também, há a possibilidade dele falar isso para você, tudo bem, é a possibilidade eu entendi, dele, você falou. dele Dele falar, falar, não venha fazer o que a eu bobagem fiz, que eu a fiz. bobagem que eu Então, fiz. porque Eu Faça o que também eu- o vício dele Faça o que eu era mando, não muito faça o que eu maior. faço. Era muito maior do que ele tinha necessidade, ele não conseguia Eu controlar. acho, eu também Então acho. era uma orientação que ele te dava. né? Eu acho isso, Mas- porque depois, quando ele faleceu, veio um monte de pessoas amigas que ele falava que, gente, vocês não sabem a filha que eu tenho. Para mim foi uma surpresa. Eu jamais pensei dele daquele jeitinho dele e que ele falasse de mim para as pessoas. Tivesse orgulho de você, né? Isso. Eu Então, tô- para mim, Eu isso falei isso porque o isso. meu marido, ele tem um filho. E aí, esse filho, ele não queria nem procurar. Porque ele era alcoólatra, ele era fumante, né, e tal. Então, ele tinha uma vida muito difícil. Eu é que consegui ajudá-lo a entrar na linha. A entrar. Mas ele não queria contato com o filho, nada, porque ele falava, eu não sirvo para ser o pai dele. Eu não sou São um pai de, situações, né? E eu falava, não, você, mesmo que você errou, mas você é pai dele, você vai mostrar para ele que você ama, que você faz, entendeu? E o filho tinha, né, adoração por ele. Porque eu consegui que ele entendesse que não é porque ele fez tudo errado que ele não merecia o contato seu. Não, tem que tentar, você tem que mostrar para ele que você errou, mas que ele é melhor. E eu acho que naquela coisinha dele, naquela que a gente fala, né, o ditado popular, aquela santa ignorância, que ele não tinha estudo, mal ele sabia escrever o nominho dele, que ele falava que eu tinha que continuar, era dizendo isso, não faça o que eu fiz, né? Eu também depois cheguei nessa conclusão. Então, mas é o interessante, que acontece? A né? escolha de vocês foi seguir o caminho do João. É. Outros poderiam ter seguido o caminho do Mário e falar assim, Sim. já que meu pai bebe, eu vou beber também, porque eu vou querer assumir a responsabilidade do Exatamente. cara. Né? Então tá, João. Então, dando continuidade agora aos nossos trabalhos, vamos nesse momento nos envolvendo com a prece de Cáritas. A prece da caridade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estiraria, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso favor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Só um coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deva refletir a vossa santa e bendita imagem. E assim seja, graças a Deus.
e graça de Deus. Então vamos continuar com os nossos pensamentos elevados e vamos chegando aos momentos das mensagens da tarde de hoje. Vamos aguardar alguns instantes para ver se recebemos alguma mensagem, ou psicografia ou uma psicofonia. Tivemos hoje 2 psicografias. Vai ser primeiro, né, Dina? Pode ser? Mary termina. Então tá bom. Então, veio uma mensagem desse espírito que ele fala assim: oi, boa tarde. Eu me chamo Jeremias. Nome não muito comum, mas gosto de ser assim chamado, assim como era chamado na minha caminhada na terra. Hoje me foi permitido vir até aqui. Só para conhecimento, eu fui jardineiro e assim continuo na minha jornada no plano espiritual. E ofereço com todo carinho e apreço um ramo de flores a cada um de vocês. Cuidem com carinho, pois cada ramo vai envolvido em suaves perfumes que irão te envolver, proporcionando a calma, o sossego que vocês estão necessitando. Nesse momento tão atribulado e turbulento que a Terra está vivendo, e junto com esse perfume, vai junto coragem, esperança, saúde e vontade de fazer o bem em qualquer direção. O caminho é o amor. Por isso, vai aí um conselho: não abandone Deus em momento algum, porque o nosso Deus misericordioso não nos abandona em momento algum. Fiquem em paz e não se esqueçam que vai aí uma frase, que é bom ser importante, mas o importante é ser bom. Muita luz para todos. Então vamos agradecendo por essa mensagem e vamos agora para a segunda mensagem da tarde, agora com a Meire. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, como é agradável vê-los atentos aos ensinamentos passados aqui. Sei que muitos se colocam nas situações colocadas. Outros, embora não sintam o mesmo, também são reconhecidos por nós. Nesse processo, cada um é atendido de acordo com as necessidades e do merecimento. Mas todos vocês são acolhidos pela espiritualidade de acordo com o seu merecimento. Nessa hora, muitos irão perguntar: como eu sei se sou merecedor? E a resposta é: observem os seus pensamentos e como eles te levam às atitudes do dia a dia. Já perceberam que as suas atitudes estão melhores e a busca pela solução são mais fáceis de serem atendidas? Se vocês pudessem olhar esse local e como são colocados no acolhimento de suas necessidades, ficariam surpresos. Quantos são beneficiados pelos amigos espirituais? Saibam, queridos, que vocês são muito amados e acolhidos carinhosamente. E ajam da mesma forma para com as outras pessoas, sejam elas quem forem, e pouco a pouco ficarão aliviados e felizes por todos os seus atos e reconhecimento por eles. Que Deus os abençoe. Eu não ouvi o teu evangelho, mas parece que fala alguma coisa a respeito, né? Postura e reconhecimento de cada um. E cada um é responsável pelas suas ações. Não adianta a gente jogar as nossas responsabilidades para pai, mãe, eu sou assim porque ele era assim. Eu estou nessa situação que nasci pobre, vou morrer pobre, sei lá. Cada um é responsável pelas suas ações. Nós podemos mudar a nossa situação, né? O exemplo do pai e da mãe, ele conta muito, né? Porque o pai e a mãe é responsável por nós desde pequenininho.
para encaminhar esse espírito, né, para a vida. Mas o que a gente faz desses ensinamentos é responsabilidade de cada um de nós. Não é isso? A escolha é nossa. A escolha é nossa. Mas há responsabilidade dos pais. Ah, sim. Mas a escolha é sua. A escolha é nossa. É uma coisa que a nossa doutrina fala muito e a gente procura muito bater nesta casa, neste assunto. Não adianta falar assim, ó, eu sou assim por causa de fulano de tal, eu sou assim por causa... Pessoal, nós somos assim porque infelizmente nós somos imperfeitos e nós estamos tentando ser melhores. Mas infelizmente nós somos perfeitos, então nós temos nossos erros. Só que nós temos que tentar nos mudarmos. Tá? Combater o orgulho, combater o egoísmo, combater a impaciência, uma série de coisas que nós temos ainda de errado, mas nós somos responsáveis por isso. Só cabe a nós fazer. Tá? A casa, nós podemos ver aqui, por exemplo, tem a lição da paciência aqui. Já li não sei quantos milhões de vezes essa lição da paciência. Não consigo ter toda essa paciência que a lição pede. Mas tenho que ir tentando a cada dia tentar ser melhor. Tá? E isso daí serve para todos nós. Então a responsabilidade é sempre nossa. Tá? E mais uma vez vamos agradecendo por tudo que tem ocorrido até este momento. E vamos passando uma parte muito importante nos nossos trabalhos, que são as vibrações à distância, onde temos a oportunidade de vibrarmos e pedirmos por aquelas pessoas que muitas vezes estão em situações muito piores que as nossas. Então, vamos nos envolvendo com as vibrações da tarde. As vibrações. Nesse instante, nós vamos unindo os nossos pensamentos num só ideal. E junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram, nós vamos vibrar para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham a consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança, muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos que ora estão reencarnando nesse planeta sejam recebidos com muito amor e carinho, para que todas as casas assistenciais, ajudadas por nós, tenham muita força, muita esperança, para que a nossa água que aqui se encontra, ela seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e que ela sirva, Senhor, de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Nós vamos vibrando também carinhosamente para aqueles todos os nomes que estão na caixinha de vibração, encarnados e desencarnados, que eles possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. Nós pedimos nesse momento, Senhor, bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos. E também para todos aqueles que deixamos nos nossos lares. E assim, nós vamos agradecendo, dizendo, graças a Deus e graças a Jesus. Jesus. Então, nós vamos partindo para o encerramento da primeira parte do nosso trabalho. Depois teremos os passes. E relembrando, aqueles que estiverem no segundo passe, então, retornem para a sala para passar pelo segundo passe. Vamos então ao encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos.
oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. A todos uma ótima semana. Muito obrigado.